Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web da nossa igreja, a Assembleia de Deus, em Abreu e Lima. Estamos felizes no Senhor porque hoje estaremos trazendo comentários sucintos, porém com certeza de grande contribuição para a sua aula de número 7, que tratará do ministério de profeta. E com alegria nós expressamos a nossa saudação com a bendita paz do Senhor a todos os corações que têm acompanhado esse trabalho e que evidentemente têm se destacado com esmero no ensino da palavra nas nossas mais variadas congregações e também os irmãos que nos acompanham em outros estados do nosso país. O ministério de profeta é atual, o dom de profeta é atual. Nós sabemos que existe o dom de profecia e o ministério de profeta. Então, eu creio que esse trimestre vem para clarear justamente essas duas verdades. Se são coisas distintas, é porque, evidentemente, elas têm propósitos, naturezas distintas, embora que estejam intrinsecamente ligadas. Então, a profecia, ela foi estudada na lição de número 5, nos dons de elocução, e agora aparece o ministério de profeta, o serviço de profeta, que é fundamental, como nos diz a verdade prática, para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Se o dom é atual, o ministério, o serviço, o trabalho de profeta, evidentemente, também é. Poderíamos dizer que o dom é o instrumento, é o veículo, e o ministério é a instrumentalização, a veiculização, a execução, o trabalho da profecia. Então, nós temos aqui o ministério de profeta. Sempre que falarmos o termo ministério, estamos falando de serviço. Então, é o trabalho de profeta. Quando estudamos o dom de profecia, nós vimos como esse dom deve ser veiculado na congregação, no amadurecimento do culto de Cristo. Quando falamos do ministério de profeta, nós estamos referindo ao serviço que o profeta presta. Evidentemente que nós já estudamos que quem levanta profeta na igreja é o Espírito Santo de Deus. E se estivermos mais atentos ainda àquelas lições iniciais, principalmente a lição primeira, quando diz que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então o apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, mostra Deus Filho envolvido com a concessão, a disponibilização dos dons ministeriais. Quero chamar a atenção de você que esta função de profeta claramente está explícita no Antigo Testamento. Nós sabemos que haviam 3 classes de pessoas que gozavam de atribuições de poder, atribuições de unção da parte de Deus no Antigo Testamento. A saber, sacerdote, rei e profeta. É tanto que Cristo desempenha esse tríplice ministério, Lá no latim tem uma expressão muito conhecida para isso, que é o triplex munum, que era o tríplice serviço que o Senhor Jesus realizou no seu ministério terreno, porque ele foi profeta, sacerdote e rei. O profeta está tão presente no Antigo Testamento que grande parte dos livros que ali foram escritos por profetas. E aí nós estamos com esse conhecimento, evidentemente, um conhecimento fundamental, basal da nossa fé, e se aprende já nas primeiras aulas da escola bíblica dominical. Então, querido professor, eu quero chamar a atenção só de alguns detalhes, pois com certeza você já terá lido a lição, com relação ao conceito de profeta no Antigo Testamento e o seu ofício. É importante que você, professor, deixe claro como o profeta atuava no Antigo Testamento e como ele atua no Novo Testamento, pois há uma leve alteração nesse serviço, O serviço de profeta no Novo Testamento, ele se torna até um pouco mais amplo do que mesmo no Antigo. No Antigo Testamento, nós vamos observar os profetas envolvidos com a predição do futuro, a exortação por causa de comportamentos que iam de encontro à palavra de Deus, também assumiam postura de ensino. Em muitos momentos os profetas vão exercer a didática,
de ensinar a palavra de Deus ao povo. Eles tinham uma postura de liderança espiritual, pois não raras vezes eram consultados até mesmo por reis, e mesmo quando não eram consultados, Deus os tomava, Deus os usava para orientar as decisões até mesmo da monarquia ou da teocracia, como era em Israel. Eram intérpretes da mensagem divina, porque muitas vezes eles não só anunciavam, não só verbalizavam o que Deus tinha revelado, mas também deviam explicar. Principalmente quando nós nos deparamos com visões, quando a mensagem era advinda de visões. Você vê lá, por exemplo, no livro de Zacarias, o profeta vai anunciar a visão e vai dar a interpretação dela, a explicação dela. Uma, por exemplo, muito clara é aquela da visão do castiçal, que você pode encontrar lá em Zacarias capítulo 4, quando ele vê um castiçal de ouro com 7 lâmpadas e 2 ramos de oliveira. E aí ele vai explicar, evidentemente, quem são esses ramos de oliveira e o que significa esta visão que Deus tinha lhe dado. Eles também eram, de maneira geral, usados para revelar as verdades espirituais, os mistérios de Deus que estavam ocultos. Então, o ministério de profecia está também relacionado, de qualquer maneira, com os dons de revelação. Nós vimos que as classificações, elas são fluidas. Um dom pode ser colocado em uma ou em outra compartimento de classificação, e então o dom de profecia se torna também um dom de revelação, claro, também com um dom de elocução. E aí esses homens, eles possuíam esse extrato revelado da parte de Deus e comunicavam ao povo. Não tem nada a ver com adivinhação, não tem nada a ver com premonição, com querer ficar acertando o futuro, não. Era Deus quem abria a porta da revelação e dava entendimento ao profeta para ele compreender aquelas verdades ora ocultas, mas até então agora reveladas pelo poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que profeta é alguém que fala por outro. Um dos termos para a palavra profeta, você pode pesquisar diversos, a lição traz alguns, como principalmente aquele que fala em nome de Deus, então aqui se nomeia que é Deus, né? Porque a origem mesmo, dentro dessa etimologia rica para a palavra profeta, também cabe essa ideia de alguém que fala por outro. Então é por isso que o profeta é um porta-voz, porque ele anuncia uma palavra que não é dele. Essa palavra vem, obviamente, de origem divina, porque na igreja só há espaço para profeta que fala o que vem de Deus. Quem fala coisa que não vem de Deus é falso profeta. É porta-voz do inferno ou é porta-voz de si mesmo. E evidentemente que esses dois últimos não têm espaço no corpo de Cristo. No Antigo Testamento, o profeta também era alguém por quem se manifestava os carismas. De maneira aí profética, podemos ver que esses homens já apontavam no seu ministério, no seu exercício, para algo que ia acontecer no Novo Testamento. Evidentemente que isso não é regra, pois Cristo fala do maior profeta que já existiu, nascido de mulher, cujo nome era João Batista. E não há relato bíblico de nenhum milagre realizado por João. Isso não tornou ele um profeta inferior a nenhum outro, pelo contrário, ele era até um profeta considerado maior do que todos. Então, não podemos também rotular o nível de espiritualidade de um profeta pela quantidade de sinais que Deus realiza através da vida dele. Até porque Cristo nos alerta que nos últimos dias muitos reivindicarão essas obras miraculosas realizadas para ter acesso ao reino de Deus, enquanto serão considerados malditos e desconhecidos do Senhor. Não é porque, evidentemente, dons espirituais não rotulam vida espiritual nem santidade de ninguém. Mas no Antigo Testamento estava de maneira genérica associada à vida e ao ministério do profeta a realização de milagres, a realização de obras que evidentemente eram sobrenaturais, não tinham explicação humana para a sua realização. Os dois trechos bíblicos do Antigo Testamento que inicialmente apresentam o ofício profético, e vale a pena você usar alguns minutos da aula para refletir sobre eles. O primeiro está em Êxodo 7, versículos 1 e 2, quando o Senhor diz a Moisés
eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu, olha aqui, olha o âmago da questão no versículo 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Então, observe o ofício profético sendo instituído por Deus aqui no Antigo Testamento. E observe aqui que a ordem é falar tudo o que lhe for mandado. Quem é que estava ordenando o conteúdo? Deus, o Senhor Jeová. E o profeta não pode se dar o direito à escolha arbitrária de selecionar o que vai falar e o que não vai falar. Não. Profeta que é profeta entrega a mensagem completa. Tem até uma frase aí num bom pentecostalês, né, desse dialeto que existe no mundo pentecostal, tem que entregar o rolo tudo. Isso aí emprestado, claro, das experiências do profeta Jeremias. Mas evidentemente que o profeta ele não tem domínio sobre o que vai falar. Claro que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ninguém entra em êxtase para anunciar uma mensagem, né? Algumas pessoas até pensam que o profeta, o Espírito Santo desce e toma ele. E nós sabemos que verdadeiramente não é assim. Por quê? Porque o profeta ele é usado por Deus, mas dentro de suas faculdades mentais, não é? Plena consciência. Porque Deus não incorpora ninguém, o Espírito Santo não incorpora, o Espírito Santo habita. Então ele não desce numa pessoa para a pessoa profetizar. Nós já temos o Espírito Santo, pois somos templo e morada dele. Aleluia! E depois que terminamos de entregar a mensagem, ele não vai embora. Ele continua habitando em nós. Não é? Mas aqui no Antigo Testamento nós vamos ver que Deus usa Moisés e Arão como porta-vozes que iriam comunicar a Faraó uma mensagem divina. Um outro texto que aparece também logo no início, aí, ainda no Pentateuco, está em Deuteronômio, capítulo 18, e os versículos 18 a 22, e esse aqui tem uma riqueza, esse daqui é também profético. É um texto que fala de profecia e que também é profético ao mesmo tempo, quando o Senhor diz a Moisés: e eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. Olha aí Deus mostrando a origem do conteúdo, é divina. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, porque nós sabemos que há profetas que adulteram a mensagem que Deus lhe dá. Há profetas que deturpam o conteúdo da mensagem, ou diminuindo, ou mesmo aumentando, colocando coisas que Deus não mandou. Mas aqui Deus diz: eu vou colocar um que vai entregar a mensagem completa. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. E é interessante que aqui no Senhor está falando de um profeta messiânico. Estava apontando aqui, evidentemente, para Cristo, não é, irmãos? Glória a Deus. E é lindo também que aqui o Senhor nos dá um padrão para nós discernirmos as profecias, quando no versículo 21 diz: olha, se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? E o verso 22 o Senhor responde: quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba, com orgulho, a falou o tal profeta. Então, nós temos que ter cuidado, porque o profeta ele é porta-voz de Deus, mas ele não é Deus. Então devemos estar sempre atento, discernindo o conteúdo que o profeta exerce no seu ministério, sempre à luz das Escrituras sagradas. Amém, queridos irmãos? Use esses dois textos inicialmente na sua aula, porque aí você já tem o âmago do ofício do ministério profético sendo apresentado pelo próprio Deus. É interessante também chamar a atenção que o Antigo Testamento nos mostra que o profeta em seu ministério, em seu exercício, ele vinha acompanhado de conhecimento sobrenatural. Veja como os dons eles estão se relacionando bem nas páginas das Sagradas Escrituras. O profeta ele podia ser um homem simples, leigo, podia ser um doutor. Nós vamos ver vários tipos de profetas sendo usados por Deus. Nós vamos ver profetas como Zacarias, que tinha aquela linguagem mais rebuscada, floreada, cheia de metáforas, cheia de figuras de linguagem. Já há profetas mais simples, como Amós,
que falavam mesmo aquela boa linguagem curto e grosso, né? Sem rodeios, mas independente da personalidade do profeta, o conteúdo era genuíno, pois vinha diretamente do Senhor nosso Deus. Mas os profetas, de maneira geral, muitas vezes eles vão receber porção de Deus, por que não dizer todas as vezes, de um conhecimento sobrenatural, porque a mensagem ela é revelada diretamente do próprio Deus. E aliado à mensagem revelada, muitas vezes Deus dava visões, Deus mostrava coisas que estavam ocultas e eram dados precisos pelos quais os profetas comunicavam a mensagem, né? Chamando a atenção dos seus ouvintes para que aquilo que ele estava falando, evidentemente, não era coisa humana, senão divina, porque Deus tem poder para revelar aquilo que está oculto. Então, muitas vezes, Deus dar uma porção de revelação de algo cotidiano para, associado a isso, somado a isso, a sua mensagem ser comunicada. Estamos colocando aí alguns trechos bíblicos do Antigo Testamento, aí no rodapé, que você pode utilizar, que demonstram e exemplificam situações em que há uma porção revelada de conhecimento sobrenatural, Deus mostrando aí coisas que evidentemente o profeta não teria acesso utilizando os recursos humanos. Então, nós vamos observar que quando houve ali aquele cerco em Samaria, e o rei ficou irritado, pois todos os seus pronunciamentos de guerra, quando ele colocava o seu exército para ir para algum lugar, e é-nos dito pelas Escrituras Sagradas que sempre que o rei colocava o exército em uma pontuação, o rei de Israel era usado por Deus, recebia uma palavra vinda do profeta para que fosse mudado o local aonde o exército estava, não é? Por exemplo, isso está em 2 Reis, capítulo 6, quando nós vemos que o profeta Eliseu, Deus revelava a ele as estratégias, os conselhos de guerra do rei da Síria. E sempre que ele dizia, olha, deixa o exército aqui, faz uma emboscada aqui para a gente pegar o exército de Israel, Deus revelava a Eliseu e mandava o rei mudar a rota. Isso perturbou o rei da Síria, aleluia! E ele disse, olha, eu quero saber quem é que está aqui. Tem alguém aqui do nosso exército que está, evidentemente, contando as nossas estratégias e os nossos segredos para o exército de Israel. E aí eu acho lindo, no capítulo 6 do segundo livro de Reis, no versículo 12, um dos seus servos diz, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Aleluia! Então isso aqui nós vamos observar uma porção de conhecimento sobrenatural na vida do profeta Eliseu. Ele não precisava espiar, não precisava pedir para alguém ficar vigiando por ele, não pagava uma propina a algum soldado para trazer informação privilegiada, não. O que o rei da Síria pensava na sua recâmara, Deus revelava ao profeta Eliseu. Não é? Então, para ser profeta, evidentemente, também tem que ter essas porções reveladas da parte do Senhor. E aí você vai ver que o comentarista da lição, no profetismo da Antiga Aliança, ele destaca que o movimento profético no Antigo Testamento não era só ficar dizendo assim diz o Senhor, lançando palavras. Não era isso, tinha um propósito. Foi fortalecer o monoteísmo, né? A crença, a adoração somente ao Deus Jeová, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do juízo do Senhor e reavivar a esperança pela espera em um Messias. Então, queremos chamar a atenção dos irmãos que Deus não levanta profeta por levantar, mas no Antigo Testamento eles estavam envolvidos com a reestruturação política, social e espiritual da nação de Israel, do povo do Senhor, não é, irmãos? E aí nós vimos ao segundo ponto, que é o profeta no Novo Testamento. E aí quero chamar a atenção que Jesus era profeta, e você pode utilizar esse exemplo aí na sua aula, mostrando a riqueza do ministério profético do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era profeta, pois ele mostrou isso
através de revelações cotidianas e também de revelações de coisas futuras, do plano da eternidade de Deus. Não é? Por exemplo, ali em Mateus 24, nós vamos ver o que os especialistas chamam de o pequeno apocalipse, o Senhor Jesus falando de acontecimentos que viriam a acontecer em torno de 5, 6 décadas após. E nós vamos ver também o Senhor Jesus falando de acontecimentos que estão acontecendo agora, 2 milênios depois, e que ainda estão para acontecer. Mas Jesus também vai tratar de coisas cotidianas, como, por exemplo, quando aquela conversa de Filipe e Natanael, quando Filipe convida Natanael para vir conhecer Jesus e ele deprecia a origem do Nazareno, mas quando chega a se encontrar com Cristo, o Senhor revela uma particularidade da infância de Natanael. Né? E ele fica ali maravilhado com aquela revelação. Então, no dia a dia, o Senhor Jesus vai demonstrar muitas vezes que era profeta. A mulher samaritana vai reconhecer o ministério profético de Cristo. Né? Os fariseus não reconheciam, mas aquela mulher reconheceu. Quando Jesus pede para ela chamar o seu marido, a fim de obter a bênção da água, que na visão daquela mulher era água física, e ela diz, eu não posso, né? Trazer. Jesus disse, é verdade, porque você já teve vários e o que você tem também ainda não é o seu. E ela se assustou e disse, Senhor, vejo que és profeta. Lá em João capítulo 4. Então, é lindo isso porque o Novo Testamento, dentro dos evangelhos, vai nos mostrar Jesus como profeta, no exercício do ministério profético e também no testemunho das pessoas que ele rodeava. Então, colocamos aí mais uma vez no rodapé várias referências que você pode utilizar na sua aula para exemplificar esta realidade de Jesus como profeta, além, é claro, também de sacerdote e rei, mas nessa lição vale a pena destacar o ofício profético do Senhor Jesus. É lindo que este ofício profético de Cristo se assemelha muito com o ofício profético veterotestamentário, porque não eram só palavras, não eram só verbalizações, mas também manifestação de sinais, manifestação de milagres. Lá no diálogo dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24 e 19, quando eles falam das coisas que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta, olha aqui o reconhecimento, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então, veja que o ofício profético de Cristo era sinalizado pelas palavras, pela revelação das verdades eternas que Deus Pai lhe confiava, e também pelo exercício dos sinais, né, dos carismas, das ações sobrenaturais que Jesus realizou, evidentemente também por ele ser Deus, né, por causa da sua onipotência. Vamos ver momentos que Jesus falava certas coisas que as pessoas ficavam maravilhadas, dizendo, de onde ele tirou isso? Quando ele volta para pregar na sua terra, onde ele cresceu, ali na sinagoga, as pessoas ficam dizendo, quem é esse? Isso aí não é o filho de José? Carpinteiro, não é o filho de Maria? Não estão aqui os seus irmãos? Ele não é um de nós? Como é que ele fala desse jeito? Então, evidentemente que o ministério profético em Cristo era sinalizado na revelação, né, das palavras verbalizadas e também no exercício dos milagres. Então, vale a pena você chamar a atenção para isso, porque Cristo dá a continuidade desta visão profética que era comum lá no Antigo Testamento. É por isso que as pessoas vão olhar para ele e vão reconhecer essa porção no Senhor nosso Deus. É interessante que era desejo de Deus, não é? Observe que também era desejo do povo. E lá em Números, capítulo 11, versículo 29, Moisés diz, tens tu ciúmes por mim? Quando Josué vem avisar que haviam muitas pessoas ali profetizando, né? Mais especificamente, ele vai falar de Eldade e Meldade, que estavam ali profetizando no arraial. E Josué vem avisar a Moisés e diz, olha, tem um pessoal ali profetizando, que Josué entendia que esse era um ofício de Moisés. E Moisés vai dizer, tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Isso aqui era desejo de Deus também, né? Que no Antigo Testamento nós sabemos que o profetismo estava restringido a um grupo de pessoas. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus vai distribuir isso para toda a igreja. Aleluia! Isso não vai ser restrito a um grupo de pessoas, mas está disponível para todos nós, aqueles a quem Deus quer confiar este dom. E Deus vai reafirmar isso de maneira profética no livro de Isaías, no capítulo 59,
e vale muito a pena você também usar isso na sua aula, e o versículo 21, quando o Senhor diz na boca do profeta: quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu espírito, com E maiúsculo, que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Ou seja, tu vai profetizar os teus filhos, os teus netos, e assim sucessivamente. E se cumpriu o que estava ali em Joel 2, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e nós vimos que ali um grupo de pessoas iriam profetizar, independente aí da faixa etária, do gênero, independente da classe social, Deus derramaria o seu poder, e Deus pode hoje levantar ainda, como Ele tem levantado, ministério profético na igreja, e às vezes Ele confere isso a um adolescente, a uma criança, quem nunca viu isso, né? Às vezes a um ancião, às vezes a uma pessoa que tem muito estudo, às vezes uma pessoa com suas limitações, mas são porta-vozes, são veículos da transmissão, da revelação das palavras de Deus, tanto da sua palavra, que é o cânon, como também da sua palavra revelada naquele momento. E aí queremos chamar a atenção justamente do profeta no Novo Testamento, porque o profeta no Novo Testamento é aquele que se levanta na hora do culto lá, transmitindo uma palavra do Senhor, revelada pontualmente naquele momento. É o pregador da palavra, ele quando prega na unção, uma palavra inspirada, revelada, iluminada por Deus, né, na autoridade do Espírito, ali também é um ato profético, pois ali ele está transmitindo a vontade de Deus, transmitindo as verdades reveladas de Deus. Mas podemos dizer que não é só isso, não é? Os cessacionistas, eles vão dizer, não, a profecia hoje é pregar a palavra. Também, mas não só isso. Outros vão dizer, como até João Calvino ensina, não é? Base do calvinismo, que a profecia hoje é simplesmente ensinar a Escritura, abrir a Bíblia, interpretar e ensinar. Mas nós vamos ver diversos textos na Bíblia em que o apóstolo Paulo, que foi quem foi usado por Deus para tratar dos dons e dos dons espirituais e ministeriais, ele vai falar de profecia e vai falar de ensino como coisas distintas. E se não fossem, então ele não precisava falar de maneira separada. Você vai encontrar isso, por exemplo, em Romanos 12, lá nos versos 6 e 7, quando ele fala dos dons. E isso aqui também já foi tratado de maneira inicial nesse trimestre, mas ele vai dizer aí no verso de número 6 que se é profecia, seja segundo a fé. Se é ministério, né, se é serviço, seja em servir. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. É um texto bem conhecido da EBD. Então, se ele fala de ministérios de ensino e profecias como coisas distintas, é porque são coisas distintas. Isso vai se repetir em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando se fala novamente dos dons ministeriais. E lá, no versículo de número 28, ele vai dizer que Deus botou na igreja uns como apóstolos, outros como profetas, outros como doutores. Olha aí. Então tem gente para ensinar, tem gente para pregar, tem gente para profetizar, tem gente para ir anunciar a mensagem como missionários, não é? E também em Efésios 4 e 11, quando ele vai mostrar também o ofício de ensino separado do ofício de profecia. Então, profecia, o ministério de profecia hoje é comunicar as verdades reveladas de Deus. Claro que também através da sua palavra, principalmente, mas não só isso. Né? Deus pode dar ao profeta uma mensagem pontual, pode revelar ao profeta razões espirituais, não é? Dados, fatos que estão sem acesso, estão inacessíveis ao conhecimento humano, mas que Deus abre a porta da revelação, confere aquela porção e o profeta compartilha para a igreja. Agora, para que é que Deus dá uma mensagem revelada? Né? Para que é que alguém exerce o ministério profético? Para fazer vergonha? Para ficar desmascarando pessoas? Claro que não. Né? Porque toda mensagem que Deus dá, mesmo a de juízo, mesmo a de repreensão e de exortação, ela culmina na edificação. Então, já vi casos, e creio que os irmãos também, de alguém que, sou profeta, Deus está me revelando, falou, e com aquela palavra a pessoa esfriou na fé, a pessoa até se desviou e gerou uma grande repercussão negativa. Como? Se o dom é para a edificação. Como se o dom é para a construção do caráter de Cristo em nós. Então, mesmo quando é uma palavra de exortação, culmina na edificação, na maturidade, na restauração da vida espiritual. Então, que Deus nos ajude a identificar o ministério profético hoje na igreja, que continua sendo regado com dons
de aplicação de milagres, continua sendo guiado com manifestações sobrenaturais, com conhecimento sobrenatural, né? Mas, sobretudo, é um dom que visa, é um ministério, é um serviço que visa trazer para a igreja, anunciar à igreja, proclamar à igreja verdades espirituais. Esse é o ofício do ministério profético. Essa anunciação, essa proclamação pode vir de alguém que fala meio alto, com línguas estranhas, e pode vir também na mansidão, pode vir num som baixinho, sem línguas estranhas, porque para profetizar não necessariamente precisa-se usar as línguas estranhas, não é? Isso aí é mito da visão do imaginário social pentecostal, e esse trimestre estamos estudando isso justamente para saber. Então, a mensagem profética, às vezes, ela é lançada numa frase, aleluia, e gera, não é, vida, gera transformação, gera crescimento espiritual. Então, que esses encaminhamentos sejam dados aqui para você e que, utilizando eles, possamos encaminhar os nossos alunos para praticar o terceiro ponto da lição. Porque não adianta só ler sobre isso, mas principalmente colocar em prática o terceiro ponto da lição, que é o quê? Discernir, distinguir o falso do verdadeiro profeta. E aí nós temos o dom de discernimento e espírito claro, mas sobretudo as escrituras sagradas que nos ajudam a discernir o verdadeiro do falso profeta, que vai ser conhecido principalmente pelo seu fruto. Não é? Se é alguém que fala buscando aumentar o seu status espiritual, se é alguém que fala buscando recompensas, buscando reconhecimento, evidentemente esse é um falso profeta. Mesmo que ele esteja falando uma verdade, ele é um falso profeta. Mas o profeta, ele somente é uma voz, como João Batista. Aleluia, encerro falando isso. Eu sou apenas uma voz que prepara o caminho. Que Deus te abençoe e que Ele continue levantando profetas na sua igreja no tempo atual.